Se era fake news, qual o motivo do governo revogar essa decisão do Pix? Eu vou explicar para você porque muitas pessoas até o momento não entenderam o que aconteceu. Eu fiz um vídeo ontem publicado no meu Instagram e no meu TikTok e muitas pessoas vieram falar: cara, você está fazendo fake news, desinformação. O brasileiro realmente está sendo cada vez mais manipulado pelo sistema, principalmente por esse governo. Acabou de haver uma entrevista coletiva. A crise está tão grande para o governo, mas tão grande, saiu tanto do controle que medidas foram tomadas. Para a própria mídia, como a CNN, está dizendo que o governo perdeu o controle da situação, o governo está em uma crise, o negócio realmente é mais embaixo. Eu vou fazer um react analisando junto com você isso aqui e você vai comentando também a sua opinião. Eu te lembrar que a 4ª aula do meu treinamento gratuito está liberada. Assistindo essas 4, você já tem capacidade de fazer pelo menos os seus R$5.000 iniciais com essa estratégia. Se você não começou, você está perdendo tempo. Clica nesse link na descrição, começa a assistir essas aulas hoje porque elas ficam no ar até o dia 20. E no dia 20, eu abrirei com 90% de desconto 250 vagas para o meu treinamento completo. As primeiras 25 pessoas que entrarem farão uma live junto comigo 30 dias depois, onde poderão no tete-a-tete conversar comigo, tirar dúvidas e alavancar a criação de um negócio online. Vê como é que funciona? Clica lá, participa disso e vamos assistir esse vídeo completo aqui. A gente vai sair rapidamente desse assunto porque algo muito importante aconteceu no Brasil agora há pouquinho. Eu estou falando da história polêmica do Pix. Olha só o que aconteceu. Acabou de haver uma entrevista coletiva. A crise está tão grande para o governo, mas tão grande, saiu tanto do controle que medidas foram tomadas. Uma entrevista coletiva agora, membros da equipe econômica conversaram com o presidente Lula, depois deram uma entrevista coletiva. Você vê que ela está até perdida nas palavras, né? Porque nesse momento ela recebeu ali a informação de bate-pronto, não sabia nem mesmo o que dizer. E afirmou aí que o governo está em uma crise. Algo que nós estamos falando há tempos aqui nesse canal. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu não apoio lado político nenhum, tá? Nem esquerda nem direita, pois, na minha mente, são braços opostos do mesmo cérebro. São lados diferentes de uma mesma moeda. Vou continuar aqui. Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou que tomou uma decisão. Revogar a medida do Pix se deu principalmente por conta de onda de fake news sobre o Pix e destacou que ainda serão tomadas medidas contra quem propagou notícias falsas sobre o assunto. Então, peraí, só para você entender. Peraí você. Vamos entender. Notícias falsas, fake news. Eles revogaram porque estavam dizendo que era fake news. Mas como assim? O negócio ficou muito, mas muito estranho, tá? E muitas pessoas não entenderam. Eu vou te mostrar essa armadilha. Isso que eles fizeram para entrar na mente de boa parte da população brasileira. E, infelizmente, grande parte da população brasileira não tem instrução, não tem muito estudo, não consegue compreender o que esses caras estão falando. Vou finalizar aí para que você possa fechar o raciocínio. Para você entender, aquela história do monitoramento do Pix, até R$5.000 para pessoa física, até R$15.000 para pessoa jurídica, o governo mudou. Parece que não vai mais ter, não. Monitoramento, fiscalização. Exatamente as mesmas palavras que o próprio Lula, quando quis alavancar o seu populismo, chegou a dizer, doando ali R$1.000 para o time de futebol do Corinthians. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Eu estou no meu gabinete. Nunca utilizei a camisa do Corinthians, mas hoje eu coloquei a camisa do Corinthians porque eu vou fazer uma doação ao Corinthians via Pix. E por que eu tomei essa decisão? Porque tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira. O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar a lavagem de dinheiro. Você vê que ele deixa muito claro. Não vai ter taxa sobre o Pix, mas nós vamos fiscalizar. O que significa isso? A taxa não seria em cima das transações feitas por Pix. Porém, a cada R$5.000 que você movimentasse na sua conta, fariam com que você caísse em uma malha fina da própria Receita Federal, para que quando você tivesse que pagar o seu imposto de renda, esses valores pesassem. E aí,
pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, que movimentassem esse dinheiro, fazendo ali um trabalho extra no mês, uma renda extra, autônomos que comprassem materiais, contratassem pessoas para ajudar e movimentassem esse dinheiro nas suas contas, iriam ser os mais prejudicados. As pessoas mais pobres. Dona Edilane, que ganha R$200 por dia, 22 dias úteis, ganha R$4.400 por mês. Ela vai ter que pagar 22,5 de imposto de renda. Ou seja, basicamente, daqueles 4.400, R$1.000 vão embora. Vai passar fome. Esse é o imposto da fome. Para disfarçar toda essa situação, eles disseram que isso era uma fake news. Taxar o Pix era uma fake news. Realmente, não teria taxa nenhuma sobre o Pix. O grande problema seria o imposto de renda, quando tudo isso se somasse. Porque agora, eles estariam fiscalizando. Deu para entender? Vamos finalizar aí. E aí ele fala que foi por conta da onda de fake news. Vamos ver? Vamos. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por 2 motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. E queria dizer também que a Receita Federal, com o apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal, para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país, com base nas mentiras que foram divulgadas. Isso é uma loucura, é um absurdo, né? Mas se você olhar para quem está governando o país, às vezes essas pessoas que estavam dando golpes queriam tomar apenas uma cervejinha. A pessoa tem que acreditar que para quem rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho, depois vão tomar uma cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. E óbvio, se forem presos, podem ficar tranquilos, porque como uma decisão pessoal do próprio presidente, ele vai liberar isso numa saidinha. E essas pessoas nem voltam mais para a cadeia. A questão da saidinha. A questão da saidinha, a unanimidade dos deputados era o contra a saidinha. Quando ela chegou para mim sancionar, eu tomei a decisão de vetar por uma questão de princípio, mas eu queria que ficasse para a história. O Lula vetou a proibição da saidinha. Nesse exato momento, se jogar uma lona por cima do país, pode-se dizer que é um grande circo, mas os palhaços somos todos nós. E é exatamente por isso que esses caras querem tanto regulamentar as redes sociais. Da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro, e isso nós precisamos regulamentar, para que alguns espertos e maldosos não tentem virar dono da humanidade através da manipulação de algoritmos. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, né, com aquele ataque. É essa que é a questão. Sim. A gente precisa não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Porque em um movimento de força como esse, que a população se uniu. Perceba, o vídeo do próprio Nicolas Ferreira fez de certa forma com que pessoas, tanto de esquerda quanto de direita, se unissem. E isso é o que eu prego há tanto tempo. O dividir para conquistar, que é o que eles fazem, faz com que nós estejamos nas mãos deles. Quando as pessoas se uniram com um vídeo que já chegou a quase 200 milhões de visualizações, é praticamente toda a população brasileira, fez com que esses caras derrubassem algo que iria, de certa forma, prejudicar o povo. Então você percebe como essa divisão é crítica para nós. Você percebe o quão importante é estarmos unidos. Passa esse vídeo para frente, deixa aí embaixo seus comentários, clica no link na descrição. Começa hoje a criar uma estratégia que possa fazer com que você ganhe seus primeiros R$5.000. Aproveita que você não vai estar sendo fiscalizado por enquanto. Depois eles jogam uma cortina de fumaça aí, passam isso por debaixo dos panos e ninguém fica sabendo. Valeu e até o próximo vídeo.